Então, bom dia a todos. A aulinha de hoje vai ser sobre as órbitas dos planetas. Meu nome é Nayara, é uma aula para a disciplina de Prática de Ensino 2 e eu sou da Universidade Federal de Catalão. Eu vou começar falando sobre basicamente como era a observação do céu antigamente. Antigamente, tipo, desde não é de hoje que que os seres humanos gostam de observar o céu. Isso acontecia desde antigamente. Eles começavam a olhar o céu e eles ficavam maravilhados. E eles começaram a observar o céu e criar explicações sobre a origem da Terra, do Sol ou do próprio sistema solar através dessas observações deles. E eles usavam essa observação do céu para poder guiar os projetos, os processos de agricultura, caça, orientação, no caso espacial, orientação temporal, no caso, eles usavam isso para saber o tempo, que tal das coisas. Eles também usavam os astros, tipo, eles relacionavam os astros aos deuses através da criação de mitos. Alguns exemplos disso é as relações dos deuses com os fenômenos físicos da natureza. Eles, no caso, as constelações do zodíaco, os nomes dos planetas, alguns nomes dos planetas foram dados segundo as características dos deuses gregos e romanos. Uma das maneiras mais primitivas, no caso de orientação, era realizada através da observação dos astros e as estrelas, e os viajantes usavam o Sol e a Lua, e até as estrelas também, para poder se orientar. Isso era muito comum no caso, as pessoas do campo que pescavam, navegavam, porque eles geralmente conheciam muito as características gerais dos céus, né? Porque eles andavam muito à noite. E antigamente, os chineses, egípcios e assírios, babilônios também, eles usavam o espaço para poder determinar a contagem do tempo. Ou seja, o calendário deles era através disso. Eles utilizavam o Sol e a Lua para poder elaborar seus próprios calendários. Hoje em dia, a gente utiliza o calendário gregoriano. Esse calendário não sofre influência do movimento dos astros. O próximo slide que eu vou falar é sobre um pouquinho da biografia do Kepler. Johannes Kepler, ele nasceu em 1571 e morreu em 1630. Ele foi um matemático e astrônomo alemão muito importante. No caso, ele foi responsável pela elaboração das leis do movimento planetário e as leis de Kepler, que é a primeira, segunda e terceira lei de Kepler. Além disso, ele também fez aperfeiçoamento na invenção de Galileu Galilei. Ele deixou também importantes trabalhos que influenciou nas futuras descobertas lá na frente de Isaac Newton. E apesar da boa reputação dele como cientista, Kepler ele meio que estava preso ainda à astrologia. Ele falava que não tinha superstição, que não acreditava nessas coisas, mas ele mantinha registros diários dos acontecimentos de sua vida, juntamente com a posição das estrelas dos planetas. Ele falava que não acreditava em superstições, mas ele acreditava. Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é uma órbita. Uma órbita, ela é basicamente o caminho curvo e regular que as estrelas, planetas, luas
dentre outros, e até mesmo objetos artificiais, como o satélite artificial, que eu vou falar mais para frente, vão seguir ao redor de algum outro planeta. Porque a gente sempre ouve falar assim, a gente ouve sempre a Terra orbitando o Sol, a Lua orbitando a Terra, e a gente não sabia bem o que era uma órbita, né? As órbitas elas vão ter formas diferentes e ter excentricidade, no caso, o tanto que ela vai se diferir de um círculo perfeito. Cada uma tem excentricidade própria. E quanto mais massivo for esse objeto, maior vai ser a força gravitacional, no caso, que ela vai exercer sobre aqueles ao seu redor. Ou seja, a gravidade ela vai ser o grande responsável pelo acontecimento das órbitas dos planetas no nosso universo. No sistema solar, o objeto mais massivo é o Sol, porque ele vai ter, cuja influência gravitacional dele vai afetar todos os outros objetos do nosso quintal espacial. O próximo slide que eu vou falar é sobre as 3 leis de Kepler. Eu vou dar uma passada bem rápida sobre elas. No caso, essas 3 leis dele foi utilizadas para poder descrever a órbita dos planetas do sistema solar. Elas foram construídas com base em medidas astronômicas precisas, obtidas, no caso, pelo dinamarquês Tycho Brahe. A primeira lei de Kepler, ela é a lei das órbitas. Essa lei vai afirmar que a órbita dos planetas giram em torno do Sol, não é circular, mas sim elíptica. Essa lei afirma isso. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas. Ela vai afirmar que a linha imaginária que vai ligar o Sol aos outros planetas que o orbitam, vai varrer áreas diferentes, ou seja, umas áreas menores, outras áreas maiores, intervalos de tempos iguais. Isso foi comprovado pela essa segunda lei. E a terceira lei é a lei dos períodos. Essa vai afirmar que o quadrado do período orbital de um planeta vai ser diretamente proporcional ao cubo de sua distância média ao Sol. O próximo slide que eu vou falar vai ser sobre como é a órbita da Terra. Nicolau Copérnico, um matemático e astrônomo, ele vai demonstrar que a Terra e os demais planetas giravam ao redor do Sol. Ele consegue demonstrar isso. Essa constatação fez com que os cientistas começassem a trabalhar, sem parar, tentando conseguir entender isso, como isso funcionava matematicamente. Eles queriam mostrar isso com cálculos, com números. Atualmente, os astrônomos eles já determinaram algumas características fascinantes da órbita do nosso planeta ao redor do Sol. O próximo que eu vou falar é sobre como os satélites... Não, aí eu vou falar. Conforme se desloca a distância entre a Terra e o Sol, vai variar. Essa distância vai variar conforme vai se deslocando. E a Terra, ela não vai estar sozinha
em seu caminho ao redor do Sol, ou seja, ela vai estar acompanhada pela Lua. O próximo slide que eu vou falar é como os satélites ficam em órbita, os satélites artificiais. Quando os satélites artificiais são lançados ao espaço, eles são liberados a algumas centenas ou milhares de quilômetros da superfície da Terra. São liberados por foguetes. Depois que eles chegam lá, eles vão receber um certo empurrãozinho do foguete que os lançou. E outra forma de entender isso é pensar que os satélites estão em uma queda livre, constante. Só que a velocidade é tão alta que eles vencem a gravidade que os puxa para a Terra e fica orbitando. É isso. Agora vou fazer uma dinâmicazinha com os meninos sobre como método avaliativo e é isso.